Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. A rádio e a TV Brasil Espírita apresentam o Espiritismo na Arte. Apresentação: Leila Brandão. Olá, amigos queridos da Rádio TV Brasil Espírita do Alagoas. É interessante, meus irmãos, que esse programa tem nos permitido muito crescimento, porque temos que estudar, temos que nos preparar, e hoje eu reservo uma surpresa para vocês. Na semana passada, nós estamos fazendo essa série de livros inspiradores. E na semana passada, nós falamos da imortalidade dos poetas mortos. Um livro maravilhoso, escrito pela minha irmã Dalva Silva Souza e Lamartine Palhano Júnior, lá do Espírito Santo. Esse livro dela foi publicado em 1994 e dá o depoimento, eles fazem um estudo grandioso dos espíritos que já morreram, de produção dos poetas que já morreram, mas eles colocam a produção em vida e depois faz uma análise da produção desses mesmos poetas depois da morte, na pós-vida, né? Por diversos médiums, mostrando o estilo da época, o estilo deles mesmos, uma coisa linda. Acho que nem fui muito justa com o programa passado, porque sozinha eu não consegui mostrar a grandeza do livro. Sugiro a vocês, meus irmãos, Neuzinha, que está aí que me ouve, que é a nossa diretora, possa entrevistar a Dalva Silva Souza, para que ela fale um pouco mais desse livro e fale alguns poemas que ela analisou, que foi formidável. Mas hoje também reservo uma surpresa grande para vocês. Hoje nós vamos examinar o livro A Morte Não É Bem Assim. Esse livro foi incrível, porque aconteceu esse título porque depois que a minha mãe desencarnou, uns 3 meses depois que ela estava desencarnada, eu estava na varanda do meu apartamento, lá no Barra Bela. Na época nós tínhamos um apartamento lá, estava olhando o mar, estava assim, com uma saudade dela enorme. Eu acho que a saudade já era a proximidade dela. Eu estava com uma saudade enorme dela e, de repente, eu a vi assim no meu lado. E ela falou assim: minha filha, preste atenção. Ela tinha um jeitinho de fazer com o dedo assim, ó. E ela falou assim: minha filha, preste atenção no que eu vou te falar. A morte não é bem assim como vocês diziam, não. E eu fiquei com aquilo assim, sumiu aquela aparição, né? Fiquei tão feliz, ao mesmo tempo que eu chorava de emoção. Eu falava: meu Deus, a minha mãe, em vez de vir me abraçar, e me puxar as orelhas. E depois eu falei: não, é claro que ela vem me abraçar também, né? Mas a gente fica num misto de sentimento. E aí eu confidenciei com as minhas irmãs, que também são escritoras. Aí a Dalva falou assim para mim: olha, Leila, eu acho que a gente tem que pesquisar um pouco mais sobre a morte. Se ela falou que a morte não é bem assim, por quê? O que a gente andava dizendo para ela? Que a minha mãe não era de ler. Ela simplesmente era muito intuitiva. E nós falávamos, quando a gente falava de morte, a gente falava assim: ah, mãe, a morte, Kardec diz que é como olhar para o sol, sair do fundo do mar e encontrar-se com o sol. Então é uma coisa gloriosa. E aí talvez nós tenhamos criado no psiquismo dela essa imagem. Por isso ela veio dizendo: não é bem assim. E realmente não é bem assim. Mas por conta disso, a gente publicou esse livro aqui, ó, vou mostrar a capa para vocês. Esse livro, onde nós pesquisamos a morte segundo o budismo, a morte segundo o protestantismo, segundo o catolicismo, pesquisamos mais de 30 livros para chegar ao estudo dessa obra. E a nossa surpresa para vocês é que eu apresento hoje a minha amiga Tereza Cristina, nome de rainha, e é realmente uma rainha. A TT, como nós a chamamos no nosso íntimo, eu a conheci como Cris,
Mas depois que entrei no seu grupo de meditação, ela organizou um grupo de meditação na sua casa, meditação transcendental, claro. E ela, quando iniciou esse trabalho, não tinha nenhum vínculo religioso, podiam participar todas as pessoas que tivessem o desejo de elevar-se, de criar equilíbrio na própria vida. Esse grupo tem mais de 6 anos, né, Tetê? A gente, na realidade mesmo, de atividade, nós temos 4 anos, né? Uhum. Já vamos para o 5º de realização. Os 2 primeiros anos eram mais assim, de estudos, a gente se reunia no salão de festas até do teu prédio, e depois a gente concretizou, né? Então, e aí a partir desse nosso reencontro, nós produzimos um livro juntas também. Ela já tinha um escrito de poesias e nós produzimos um junto, que mais na frente nós vamos falar também sobre esse livro. E aí nós iniciamos esse trabalho e fomos nos afinizando. E a Tetê é uma seguidora dos nossos programas, é também espírita e faz parte do grupo de mediunidade também lá do Seja Barra, e vai trazer uma colaboração enorme ao nosso programa, porque a ideia é a gente dinamizar o nosso programa. É o que ela me sugeriu. Leila, então, eu venho, no futuro você pode convidar outras pessoas, mas a minha ideia, meus irmãos, é que ela permaneça, porque é muito bom a gente trabalhar de dupla, especialmente uma dupla que tenha muita afinidade, e é o nosso caso. Então, hoje nós vamos falar desse livro, A Imortalidade da Alma, como que é a morte. Então, eu tenho uma pergunta aqui, assim, a queima-roupa para Cris Tetê. Eu chamo ela de Cris Tetê porque tem a outra Cris. E sei que ela tem uma vasta cultura, não só a cultura espírita. Aí eu pergunto para ela, Tereza Cristina, Tetê grande amiga, o que você imagina que seja a morte? Bom dia a todos. Aliás, esse programa é passado às 21 horas. Boa noite. Bom dia, pode a gravação. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sabe a hora que a pessoa vai ver, né? É com imenso prazer que eu aceitei esse convite da minha amiga e irmã de alma, Leila Brandão. A nossa Leilinha, nós chamamos Leila de Leilinha. É desafiador quando você pensa em falar sobre algo que a maioria da humanidade esquece de lembrar, até como uma forma de defesa. Porque a fé tem que estar muito fortalecida para você poder falar sobre a morte. Para o Espiritismo, a morte é uma etapa, né? Estamos aqui vivendo para que a gente possa fazer um progresso moral, crescer moralmente. É muito difícil, não é, meus amigos? E cada passinho dado é com grande dificuldade, mas também com muita alegria. E durante toda a semana eu perguntava a mim mesma, você vai ter condição de conversar com a Leilinha sobre a morte? Claro que vai ter. Então eu dizia, é um desafio, vamos lá. O que está vindo para mim essa semana? Leilinha, o que para mim pode ser a morte? A morte é algo obscuro para todos nós. É o inesperado. Mas é o mais certo. Concorda? Como diz Fernando Pessoa, é a curva na estrada, né? Então. Você está numa estrada, você entra numa curva, ok. Sumiu. Quando você está viajando para chegar naquele lugar bem legal, atrativo, cheio de coisas boas para você espairecer, você não está preocupado com a curva que está vindo adiante. Você vai seguindo a sinalização, correto? Velocidade, se tem, né, uma curva mais perigosa, que aí você vai ter que dar uma desacelerada para poder fazer aquilo com segurança. Vamos lá. De tudo que eu ouvi essa semana e li, para mim ficou uma coisinha clara. A morte é algo que tem que ser trabalhada todos os dias em nossas vidas. Porque a gente morre todo dia, né? Quando você dorme. A gente dorme e entrega o espírito para Deus. A gente acorda
entrega a vida para Deus. Então, talvez a morte, é o mais provável, é o medo da saudade, Leila, que vamos deixar nos nossos amados. Eu sei que você leu o livro, você destacou uma parte ali que eu gostaria que você falasse. Sim. Você destacou uma parte, qual Destaquei. São das experiências, né, que as pessoas passam em estado de coma, em estado de grande, vamos dizer assim, elas adormecem para esta realidade, o transe profundo. E tem várias experiências. Dr. Robert Krukal. Então, ele nos fala dessas experiências comprovadas cientificamente, porque sabemos que a ciência ela vai comprovar todos os passos. E é por aí que ela vai desmistificar ou não o que está sendo falado espiritualmente. Por isso, nosso espiritismo está andando a passos largos, porque só vem confirmar o que cientificamente está sendo visto cada vez mais e mais em nossos tempos. E tem um caso de uma jornalista chamada Tânia, relatado no livro que Leilinha e as irmãs escreveram, para tentar entender o que sua querida e amada mãe tentou passar para elas, quando a morte não é bem assim. Eu mesma, quando eu peguei a morte não é bem assim, digo, oba, vou achar a resposta. fui lendo, digo, bem, a resposta dentro de mim. Né? Quando o espírito chega até você e tem uma comunicação, seja em sonho, né? Não leve pensar uma ideia que você nunca teve, está ali a ideia, e está sempre, está vindo outras casualidades, que não existe o acaso. Aquilo é um contato que você está tendo com o ente querido. Porque é muito forte, emociona, nos deixa a pensar o dia inteiro. Então, a morte não é bem assim. A Tânia, né? Eu me lembro bem da Tânia dando depoimento. Diga aí, o depoimento dela passou 20 dias internada e a maioria dos dias entre a vida e a morte. O que está entre a vida e a morte? Né? E ela disse que sentia que onde ela estava, ela se sentia muito bem. Ela não tinha dor, ela estava sentindo dores horríveis que ela tinha, se eu não me engano, uma meningite. E os médicos não queriam administrar nenhum medicamento, queriam ver a evolução da doença. Até um dia que ela disse que gritou, tinha que pedir ajuda para um analgésico. Quando ela tomou esse analgésico, o corpo relaxou e ela sentiu toda a plenitude daquele estado. E ela ficou. E ela sabia que ela estava naquele estado. Ela ouvia as pessoas passando, entrando no quarto. A mãe dela, quando ela podia, ela falava e dizia, mãe, eu tenho que morrer para ficar bem, porque a dor é imensa. Mas ela sabia também que ela podia pegar um outro pedacinho da história e voltar. Porque não era ainda o momento dela. Detalhe, Deus é que sabe o nosso momento, não nós. Mas a Tânia, no íntimo, ela dizia assim, o que me faz ter vontade de voltar a viver? Olhando para lá, né, Leila? Que a gente sem querer fica olhando para gente. Desculpem. Verdade. Então, ela começou a pensar em viagens, no dia a dia dela, o que mais atraía. E ela disse que não sabe como, deu um clique e ela acorda. E a primeira pergunta que ela faz para a mãe dela, mãe, que horas são? E a mãe estava orando arduamente durante todos aqueles dias. Explicação. Deus é a única explicação. E esse pesquisador, Tetê, eu reservei umas perguntas, né, para nos fazer mutuamente, porque esse pesquisador, Dr. Robert Krukal,
ele fez pesquisas da vida após a morte, de pessoas que tiveram essa experiência quase morte, chama EQM. Ele fez pesquisa na Inglaterra, no Brasil, na África do Sul, no Tibete, na Austrália, na Europa e até nos nativos, os habitantes nativos do Haiti. E ele fez 42 observações a respeito do que ele chamou de morte. Por isso é que eu acho que a mamãe está muito satisfeita com as respostas, porque nós pesquisamos profundamente. Então, ele faz afirmativas, e eu destaquei algumas, que é para a gente conversar aqui a respeito dessas afirmativas. A primeira que ele faz, e que coincide certamente com o que o Espiritismo diz, é que não importa como que a pessoa levou a sua vida, se ela foi boa, se ela foi má, se ela foi péssima, se ela fez coisas que até Deus duvida, não importa, ela não vai morrer. Ninguém morre. A vida é a vida em abundância prometida por Jesus com sabedoria, porque todos nós sobrevivemos, que existe uma diferença entre vida e existência. A vida é uma só, mas nós temos múltiplas existências, não só aqui, mas também nas várias dimensões espirituais, né, que ele afirma aqui também que existe várias esferas na dimensão espiritual. E então a vida fora do corpo amplia a consciência e a necessidade de se tornar melhor. Foi a que a Tetê falou agora mesmo da Tânia. Ela se sentia tão bem na dimensão espiritual que, na verdade, ela não estava com vontade de voltar, né, Tetê? Isso. E aí, o que mais você pode falar sobre isso? Ó, você tem que olhar para esse buraquinho aqui. Ok, porque desculpe, amiguinhos. É a primeira experiência, né? Bem, vamos lá. Durante os estudos dessa semana, eu ouvi e vi uma live de um escritor espírita, né? Chama Alexandre Caldini. Nos estudos dele, ele viu que na Grécia Antiga não se falava a palavra morte. Ele dizia, ele deixou de viver, né? Que são palavras do planeta Terra. E uma coisa que eu me lembrei muito, quando eu era criança, no meu bairro, morava num conjunto, e lá os vizinhos eram muito próximos. Aqui poderia se chamar vila, mas o conjunto é um pouquinho maior, que eles têm 3 ruas imensas, com ladeira, né? Eu sou de São Luís do Maranhão, e minha infância toda foi lá. Bem pertinho ali de Alagoas, bem né? Pertinho. Então, vejam bem, Brandão aqui, ó, Leila Brandão. Não é por acaso não, também sou Tereza Brandão. Nada é por acaso. É mesmo. Então, era comum, quando falecia um vizinho querido, o velório ser, né, na sala. Do meu pai, na década de 70, lá no Ceará, em Fortaleza, foi na sala. Ele foi velado em nossa casa. Ou seja, a morte fazia parte da vida familiar. Não era fácil, como não está sendo e nunca vai ser. Mas estávamos próximos a ela. E ali você iria enterrar o seu pai, a sua mãe, né? Ou seu irmão, sua irmã. Porque não são só os mais velhos que se vão. Os mais novos se vão também. E isso é uma experiência muito dolorida. Muito dolorida. Porque a gente sempre acha que as pessoas mais novas, elas têm muito a fazer aqui na Terra. Mas se o tempo dela acaba, ela não tinha mais a fazer nada aqui. Ela fez muito. O espírito em evolução. Ele tem um time, né? Na existência. Nessa existência. Se foi com 12, com 6 meses, ao nascer, tem bebês que já... Só aquele horário, aquela horazinha que ele foi da concepção e nasceu. Precisou de 9 meses para ele realizar algo que ele tinha que fazer num corpo físico.
E aí, doutor Krukkal fala assim, que a mente desempenha um papel fundamental na hora da morte. Porque nenhuma morte, meus irmãos, é igual a outra, nenhuma. Porque depende das conquistas morais e espirituais de cada um. Nesse ponto, o doutor Krukkal é muito fiel a que todas as crenças acreditam. Não adianta que a minha morte tenha que ser igual à sua. Eu me lembro que eu tinha tanto medo da morte quando eu comecei a estudar o Espiritismo, e eu falava assim com meus amigos, gente, não me deixa morrer sozinha não, tá? Quando eu estiver perto da morte, onde você estiver, vai lá segurar minha mãozinha e fala assim, Leila, vai em paz, desgruda daqui, porque uma das grandes dificuldades que nós temos na morte é o desapego. Não é, Cris? Sim. O desapego, nós somos apegados. E aí nós dificultamos, porque a morte pode ser, sim, como Allan Kardec falou, a luz. Você ir para a luz depois de estar no fundo do mar, porque nós estamos restringidos pelo corpo físico. Mas só vai ser assim se a gente tomar consciência de como poderá ser, não é? E aí, por isso é importante esse estudo, meus irmãos, é muito relevante, porque os nossos irmãos que estão desencarnando com a Covid e que ainda irão desencarnar, que como disse a TT, a gente não sabe a hora e o nosso tempo, cada um tem o seu tempo, é bom a gente se informar, não importa se alguém vai te segurar sua mãozinha ou não, ninguém está desamparado. Os espíritos estão do nosso lado, mas a gente tem que relaxar e ter fé em Jesus, consolidar a nossa fé e fazer essa entrega. Saber que nós não podemos carregar tudo isso que nós amamos na Terra, não podemos. A vida tem noção de continuidade. E aí a disponibilidade da mente, como diz o Krukkal, é muito importante para a gente ajudar nesse momento. Outra coisa que ele fala, as múltiplas dimensões da vida se interpenetram da mais alta à mais baixa vibração. Tem momentos que você está em alta, quando você está pensando no bem, pensando no amor, você está com a vibração alta, está permitindo que os bons amigos se chegam. Outra hora você está revoltado. Eu não quero sair daqui, eu não quero morrer. Aí você entra em sintonia com aqueles espíritos que querem te arrancar da vida, como se fosse possível arrancar da vida. Ninguém nos arranca da vida, porque a vida é abundante, a vida é aqui e acolá. E outra coisa interessante que ele fala assim, a vida vivida pelas pessoas bondosas na espiritualidade é lindíssima. Não importa a religião que ela tem. O que você acha disso, Cris? Olha, vamos lá. Primeiro uma palavra que você usou que é primordial para todos nós. Desapegar. O verbo, desapegar. Pense em desapego e comece a exercitar isso com pequenas coisas. Arrume seu armário. Veja que a gente tem mais roupa do que a gente precisa, né? É mesmo. Não é? Então, essa semana eu falava com meu marido e ele aceitou minha sugestão. Ricardo, está um ano suas roupas paradas no armário, está trabalhando em casa, como a maioria que tem ainda um emprego, graças a Deus, em home office. E ele olhou e disse assim, realmente, vamos lá. Tirou uma quantidade de roupa para doação, que eu dizia, olha, você não está precisando, mas tem gente que não tem roupa para vestir no frio aqui do Rio de Janeiro. E ele foi sentindo leve, foi brincando durante todo esse processo. Eu ajudando, dobrando as roupinhas e tal. Então, o desapegar começa com essas coisas. A sua vestimenta, que é algo que você vai numa loja, escolhe, bota no seu armário, tem o prazer de vestir. A pandemia nos ensinou a quê? Que a gente pode viver com menos, muito menos, né? A gente não tem que sair todo dia, a gente resolve a vida com pequenas saídas. Para quê? Para ter o cuidado com quem mora com a gente e com as outras pessoas. Vamos fazer o seguinte, um exercício. O que eu posso fazer para desapegar todo dia de uma coisa?
dos seus filhos, seja assim um exercício mental realmente, né? Meu filho está capacitado, se eu me for a qualquer hora, ele tem como sobreviver. Meu marido tem como sobreviver, eu não sou insubstituível, eu apenas estou aqui, mas eu não sou daqui. Né, Leila? A Leila disse assim, Tetê, vamos combinar que a gente vai para Júpiter. Eu digo, Leila, tu me chama e apronta lá, porque eu vou lutar para chegar a Júpiter. Claro, né? Porque a gente briga, meus irmãos, porque muita gente fala, ai, quando eu morrer eu quero ir para o nosso lar. Eu falei, nosso lar deve estar maravilhoso agora, porque tudo evolui, né? O nosso lar que André Luiz falava, em 1946, não é o nosso lar de agora, porque tudo progride. Então deve estar assim, um up, deve estar maravilhoso o nosso lar. Que as nossas pretensões de ir para o nosso lar são as melhores possíveis, né? A gente não quer ir para nenhuma região umbralina do qual nós viemos, porque a gente já evoluiu um pouco, né, Tetê? Mesmo. Nós estamos fazendo um esforço. Eu brinco com a Leila e digo assim, com o grupo, o Girassol de Maria, que é o nosso grupo de meditação. Vamos pelo menos plantar girassol, porque o umbral ele tem que ter um girassolzinho lá para a gente ficar tranquilo até a hora do resgate. É uma brincadeira? Não é, mas eu diria que seria mais uma conscientização com um bom humor. Por quê? Durante o nosso trajeto de vida, quantas vezes a gente caiu, mas lá estava Jesus e nos levantava, né? Deus, através do exemplo de seu Filho aqui na Terra, nos ajuda imensamente a sermos mais fortes. Cai, ele quer ver como você vai se levantar. Não é a caída, não, tá? Mas não é por isso que você também vai pegar e cair toda hora, tá? Pelo amor de Deus, né, Leila? Atenção. Atenção! Atenção na pedrinha, né? Um pedregulho é muito importante nesse momento. E se cair é levantar mesmo. Levanta, pega o metiolate do nosso tempo, que ardia, lembra, né? Ardia pra caramba, mas aquilo lembrava a gente. Você vai querer de novo passar por esse ardor no teu joelho? Não, então a gente não caía, né? Então vamos lá pegar esses exemplos bons de infância, adolescência. A pré-vida adulta, que eu considero antes do casamento, a pré-vida adulta, para mim, o adulto mesmo é quando ele assume o seu lar, sua família e seu emprego. Não só o primeiro emprego, mas a família, ela te dá uma força e um amadurecimento tão grande, porque tem a doação, né? Para os filhos. Ou quem não tem filho, seu cachorrinho, seu gatinho, seu bichinho de estimação, tudo é doação de amor. E o que vale, né, Leila, para a gente chegar e passar nessa mesclagem de boa sintonia e não tão boa sintonia, é a gente ficar sempre conectando em uma boa ação. É por isso que quando a gente fala em Júpiter, meus irmãos, é por causa de uma comunicação que a Hermes Dufour deu a Allan Kardec na época daquelas reuniões experimentais do século XIX, né? Ela comunicou o espírito de Mozart e falou que ele era de Júpiter e explicou como era Júpiter. Está na Revista Espírita de 1858. E aí explicou, mas falou tão bonito a respeito de Júpiter, falando desse planeta mais evoluído, onde a gente tem condição de levitar em vez de caminhar, onde as casas são voadoras, você voa com a sua casa, e contou tanta coisa maravilhosa que eu falava assim, gente, eu estou querendo, quando sair daqui, ir para Júpiter, mas veja bem, a gente pode até desejar, mas o que vai definir isso é a nossa autoiluminação. Se eu for me comparar com Mozart, que tem casa em Júpiter, existe um abismo, porque o homem não era um homem perfeito, mas as sinfonias que ele deixou pra gente, né, é uma coisa tão maravilhosa que demonstra o espírito de conquista que ele já tem. Então, assim, é o que Krukol fala, que a dimensão espiritual vai depender do nosso corpo perispiritual. Então, na semana que vem, porque olha só como o tempo é ingrato para nós, né? Já estamos nos nossos tempos finais. Então, o corpo espiritual, o perispírito, que é a chave de tudo isso, nós vamos deixar para dar continuidade no nosso próximo programa. Porque não adianta a gente querer correr nas informações se nós não nos sentimos essas informações. Nós estamos nesse programa o Espiritismo na Arte, porque Leon Denis lembrou muito bem
que a arte é aquela que nos captura e nos leva para longe, nos faz ir para dimensões maiores e melhores. Então, que o nosso programa, meus irmãos, falado assim de coração aberto, possa chegar ao seu coração para que você se sinta muito feliz, muito forte, muito encorajado por essa doutrina de amor. Então, muito obrigado pela presença de todos. Vou dar a palavra para a Cristina também se despedir e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Queridos, como disse Jesus, e está no livro que Lelinha e as irmãs lindas fizeram para Dona Lídia. Dona Lídia, a mamãe. A mamãe, nossa mamãe, que também já é minha também. Já é minha irmã querida. Aonde está o seu pensamento, aí estará o seu coração. Uma pergunta nossa: aonde é que está o seu pensamento nesse momento? Que tal a gente trocar uma ideia? Manda, vamos fazer desse momento uma arte de sobreviver no amor, na caridade, tá? E termos esperança. Muito obrigada. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.